Meu nome é Pedro e esse é o Exalab. E hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Mostre isso aqui. No primeiro episódio, eu falei para vocês que a gente já estava mais avançado do que o que a gente ia mostrar. E era disso que eu estava falando. A gente já tem todas as peças do primeiro braço e hoje a gente vai fazer a montagem. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com o pessoal. Lá no canal a gente já tem 2 vídeos mostrando a introdução do projeto. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá para você ficar por dentro desse projeto do robô. Vamos agora para a seção das dúvidas e comentários. O pessoal comentou que você não ia falar muita tecnicidade. Explicando uma coisa, essas dúvidas e comentários, a maioria delas parte de amigos. Né? Essa parte da tecnicidade, eu tenho que explicar para vocês, quando a gente introduz alguma tecnologia, alguma coisa que a gente vai fazer uma explicação breve do que a gente está fazendo, pelo menos isso. Mas uma vez explicado, a gente não deve voltar mais a falar sobre. A não ser que surja alguma coisa que a gente vai usar diferente, aí a gente vai reservar um tempinho para fazer. Mas acreditem que a gente só arranha a superfície. A maior tecnicidade a gente não fala, não. A gente não entra em muito detalhe. Inscrito perguntou nos comentários se dá para pôr um lançador tipo Nerf no robô. Sim, é uma coisa que a gente viu, anotou e muito provavelmente a gente vai fazer. Colocar um lançador tipo Nerf no braço do robô. A gente achou essa ideia muito bacana. Antes de começar a montagem, eu preciso mostrar para vocês uma coisa que ficou faltando. No último vídeo, eu mostrei o projeto 3D sem os motores. E agora está aí para vocês a versão final do nosso braço robótico, mas dessa vez com os motores. Vamos começar a nossa montagem agora. Eu já fiz a montagem desse eixo. Na verdade, esse eixo duplo, né? É um elo com 2 eixos. A gente tem a peça que conecta no motor, essa fêmea aí. Veja que ela está feita de PET, então é uma coisa que com certeza nós vamos ter problema no futuro. Você pode ver que eu coloquei o PET por dentro do alumínio para dar mais resistência mecânica, mas mesmo assim, ali é certo que essa peça vai ter um desgaste e uma falha precoce. A gente vai proceder com a montagem primeiro do ombro, fazendo essas 2 juntas do ombro. Eu já coloquei também nesse elo as 2 rodas graduadas, na verdade as 4, né? 2 em cada eixo, uma de incremento e uma para o fim do curso. Essas 2 rodas graduadas aí são as que vão participar do sensor, lembrando que é um sensor de infravermelho, tipo barreira. Então toda vez que chegar num desse furo, ela vai cortar informando, transmitindo um pulso até o controlador, dizendo que houve um movimento. Então eu já consigo perceber agora, durante essa montagem, que existe uma folga, e essa folga vai, com certeza a gente vai precisar refazer esses sensores também, porque com essa folga, sem saber a direção que o braço está se movimentando, se for, por exemplo, um esbarrão, ou a, a inércia do próprio movimento, com certeza vai haver um corte nesse sensor, e o sistema vai perder completamente o ponto onde ele está. Então isso é um defeito que a gente vai ter que lidar. Outro problema é o gerenciamento dos cabos. Eu consigo ver agora também que foi uma coisa que a gente não se preocupou, mas sempre quando a gente está fazendo um protótipo também costuma ser assim. Fazer gerenciamento de cabo nessa etapa é complicado, é uma coisa que a gente nunca faz. Então, mais uma versão futura a gente deve fazer. Uma coisa muito importante que eu não havia comentado são a colocação desses rolamentos. Esses rolamentos aí, eles participam da absorção da carga para que ela não vá para o eixo. A gente poderia fazer esse braço a título de estudo ou uma demonstração sem esses rolamentos.
a gente aplicando algum tipo de lubrificante, a gente conseguiria durante um tempo manter o funcionamento do braço com certeza sem eles, para tornar ele mais leve. Foi uma coisa que eu tinha pensado, mas eu resolvi não implementar, colocar os rolamentos nessa primeira versão, para que a gente conseguisse uma boa resistência e já próximo de alguma coisa que fosse um robô de verdade. Nessa montagem para testes que a gente está fazendo, a gente não está colocando os motores, porque esses motores, como são motorredutores, eles travam o movimento. A gente não consegue fazer esse motor girar ativando pelo braço. A gente teria que fazer o eixo do motor girar. Então, dessa forma, seria complicado a gente poder demonstrar o funcionamento dele como a gente fez com o manequim, se a gente colocasse os motores. Então, a gente está fazendo, colocando afastadores, que são essas porcas que vocês estão vendo agora na tela. Essas porcas que estão afastando uma peça da outra, elas estão aí simulando o afastamento que o motor teria se ele tivesse posicionado. Como os esforços do motor estão todos aplicados na junta do motor, no eixo do motor, a gente vai conseguir fazer essa montagem sem ele tranquilamente. Vocês podem reparar também que esse segundo eixo, que é a segunda junta do ombro, ele é muito parecida com a primeira. Como eu havia dito no vídeo anterior, a gente colocou a gente fez um projeto base para cada junta e a gente só fez copiar adaptando as geometrias. Então você vê que eles são realmente muito similares, eles só vão mudar um pouco porque o elemento que vem posterior a ele é um pouco diferente. No caso da segunda junta do ombro, a gente tem ali abaixo um eixo para movimentação axial, então ela já vai receber o motor de uma forma diferente. Então a gente tem que adaptar, mas se você reparar, elas são realmente muito parecidas. A gente vê também que na primeira junta a gente vai ter somente um motor e na segunda, como é a junta que vai receber o maior esforço, ela vai ter que realizar a maior força de todo o sistema, a gente vai colocar dois motores, um de cada lado. Então, se você reparar, a gente tem uma fêmea para encaixe do motor, uma de cada lado. Vamos agora começar a montagem do braço. Essa parte superior do braço. Não é chamada de braço. O ombro, o antebraço, esse é o braço. A gente está fazendo a instalação do primeiro sujeitador, que fica na parte de cima. Ele que vai receber o rolamento. A função desse sujeitador é travar o movimento do corpo, para que esse eixo aí ele só consiga girar. Ele não vai conseguir realizar nenhum movimento que não seja o de giro, que ele vai receber esse movimento através do motor. A gente optou por fazer esse eixo com um perfil quadrado. O mais natural seria fazer ele com um perfil redondo, né? Um tubo redondo, mas a gente achou o tubo quadrado muito bacana e a gente optou por fazer dessa forma. A gente acha que quando o braço gira, esse tubo quadrado girando dá uma impressão muito legal no robô. E a gente acabou fazendo dessa forma e a gente gostou muito do resultado. Agora eu estou fazendo a instalação desse segundo sujeitador. Esse segundo sujeitador, junto com o de cima, eles fazem a sustentação do copo. É através desse copo que todo o esforço, que não o de giro no eixo, é absorvido e transmitido para o restante do braço, a parte superior, para o ombro e para o restante do robô. A gente tem a fixação dos parafusos que travam
esses sujeitadores no local. Veja que durante a montagem, às vezes, o parafuso não quer entrar, dificulta um pouco o nosso trabalho. E esse aí é o copo. Lembrando mais uma vez desses parafusos feitos com tirante, você vê que achar um parafuso desse tamanho comercial seria muito complicado. Agora, a peça que compõe o cotovelo, essa aí é a primeira peça do eixo do cotovelo, vai ficar uma no braço, uma no antebraço. Agora a colocação desse parafuso também deu um trabalhinho, veja que eu estou trabalhando com ferramentas adequadas. Não tem para onde correr, às vezes você precisa dar uma pancadinha mesmo. O offset dessas peças, a gente trabalha aí 0,2 milímetros, 0,3, mas mesmo assim, às vezes, devido à pintura dessa barra, a gente comprou a barra crua, mas o fornecedor acabou enviando essa pintada, e a gente decidiu ficar com ela mesmo assim. A gente achou que ficou legal o aspecto dela, como ela, a pintura branca dela, a gente achou que ficou bacana no final, então a gente resolveu manter. Só que isso acabou deixando as peças bem firmes. Então, às vezes dá bastante dificuldade para fazer o encaixe. Agora a gente vai proceder com o encaixe do braço no ombro. Ele é feito através desses 4 parafusos do tirante. Da forma como foi projetado esse braço, é muito complicado montar e desmontar ele parte por parte. Essas partes aí, elas são indivisíveis, você não conseguiria desmontar elas, nem fazer a montagem se não fosse nessa exata ordem. O braço é ligado ao ombro através desses 4 parafusos e eles ficam inacessíveis se você tentar desmontar de outra forma. O motor que faz esse giro do braço, ele ficaria conectado aí, nesse lugar onde eu estou trabalhando, e a gente tirou ele para poder ter o giro livre, para fazer a demonstração da movimentação do braço. Agora a gente vai partir para a montagem do antebraço. Esse segundo eixo axial é exatamente igual ao primeiro, a gente vai ter os mesmos elementos. A gente vai ter esses sujeitadores, os apoios dos rolamentos, o copo e os tirantes. E ele vai servir o mesmo propósito, que é de sustentar o movimento, né, absorver qualquer tipo de esforço para que ele não passe para o motor. Como essa montagem é idêntica à outra, eu vou deixar o vídeo acelerado agora e eu volto em seguida.
Lembrando que nessa primeira versão, como a gente não vai ter nenhum tipo de manipulador com mão, a gente fez uma bolinha para representar a mão dele. A gente achou também que essa bolinha ficou bem bacana. Prosseguindo com a montagem dessa junta do cotovelo, esses dois rolamentos a gente comprou de um outro fornecedor. E observe a dificuldade que a gente teve para fazer eles encaixarem. A gente está utilizando aí as ferramentas adequadas, mas essas pequenas variações de fornecedor para fornecedor às vezes impactam no trabalho, mas nada que a gente não consiga superar. Essa junta também ela é bem parecida com as duas do ombro, só que como a gente precisa que com o braço fechado a mão do robô toque no ombro dele, a gente precisa deslocar um pouco esse eixo para que ele consiga dobrar o braço e tocar o ombro, como seria num braço humano. Mas o desenho é bem parecido também. E a gente já está finalizando a montagem, e aí já dá para ver como é que vai ficar o nosso braço. E esse braço ficou muito grande. Eu acabei exagerando muito no tamanho dele. Então, pessoal, tá aqui o braço. Ele deveria ter ficado com o tamanho do meu braço, mas acabou ficando maior. O que a gente precisa fazer agora é fazer o teste nele igual que a gente fez no manequim. Para isso, a gente fez esse suporte aqui. Suporte meio improvisado, mas vai servir. O problema é que ele está meio frouxo, não ficou muito firme não. Então eu fiz essas mãos francesas aqui na impressora 3D, já instalei uma, a gente vai fazer a instalação da outra e depois a gente entra com esse suporte aqui, com esse travessão para apoiar o braço e a gente poder testar. O que a gente precisa fazer agora é comparar o braço robótico com o manequim. A gente já viu num teste anterior que a gente consegue reproduzir a movimentação de um braço humano com o nosso manequim. Se a gente fez tudo certo, a gente vai conseguir também reproduzir com o nosso braço robótico o mesmo movimento do braço humano. E a próxima etapa agora é justamente colocar os motores e os sensores para que a gente possa
programar a movimentação. E a principal dúvida vai ser se esses motores vão conseguir virar o braço, principalmente nessa junta, porque é onde vai ter o maior esforço. Para isso, a gente vai fazer a instalação dos motores e com o auxílio do circuito que a gente montou no último vídeo, a gente vai fazer o acionamento de cada uma dessas juntas. Isso vai ser feito de forma gradual, ou seja, a gente vai fazer dessa primeira junta, depois a gente parte para a segunda junta e assim em diante. Depois a gente volta e aí já coloca os sensores para fazer a parte do controle do movimento. Agora isso vai ficar para o próximo episódio, porque esse vídeo já está muito comprido. Então se você chegou até aqui, verifique de novo, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe e até a próxima.